Olá, seja bem-vindo a mais uma Estatística Prática e hoje a gente vai descobrir quais são as maiores torcidas de futebol do Brasil, segundo uma pesquisa realizada pelo IPEC, que é um instituto que veio em substituição ao IBOP, pesquisa realizada entre os dias 1 e 5 de julho de 2022 em 126 municípios brasileiros, ou seja, é uma pesquisa de caráter nacional. Muito bem. A manchete da notícia: pesquisa aponta Fla e Corinthians com maiores torcidas do país. Veja a lista. E eu vou mostrar agora a lista dos 15 times que têm as maiores torcidas do Brasil. Mas antes, vou te pedir um favor. Se inscreve aqui no canal, não custa nada. Isso vai ajudar bastante. Vai ajudar o canal do Professor Guru a crescer. Se puder, deixe o seu curtir, não dói nada, é de graça. E compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de futebol. Então, vamos lá. Está aqui o ranking nacional. As 15 primeiras colocações. Tá? A pesquisa lá na reportagem mostrava até, se eu não me engano, a 20ª. Eu coloquei as 15 primeiras porque lá embaixo as porcentagens já estão muito próximas. E aí você vai entender o porquê isso acaba embrulhando aqui todos esses times. Veja que uma coisa interessante dessa pesquisa é que a gente tem aqui o ranking, né, dos times, até aqui normal, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco, Grêmio, Cruzeiro, etc. E aqui as porcentagens. Normalmente, ainda mais em época de eleição, né, a gente está acostumado a ver as pesquisas assim, tá com 20% dos votos, 30%, 32%, ou seja, normalmente as pesquisas mostram um número inteiro. E você está vendo aqui que a pesquisa está trazendo o número com uma casa decimal. Isso é bem legal, isso é bem interessante, porque são poucas as pesquisas que fazem isso. Então, normalmente, as pesquisas para as eleições, eles arredondam os números. Então, o candidato está, sei lá, com 28,7%, eles arredondam para 29%. Ou está com 28,3%, eles jogam para 28%. E aqui não, aqui eles fizeram um arredondamento para a primeira casa decimal, quer dizer, é uma precisão muito maior. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Já sabemos disso, já vimos como que a gente interpreta essa margem de erro. Eu mostrei no episódio 1 do Estatística Prática. Bom, eu peguei todas essas porcentagens, que obviamente não somam 100%, porque não incluem todos os times, tá? E coloquei num gráfico. Aquele gráfico que eu expliquei lá atrás, pegando a estimativa pontual, que são esses números que estão aparecendo aí na tela, e como a margem de erro é de 2 pontos, a gente vai pegar essa estimativa e somar e subtrair esses 2 pontos. Então a gente vai criar um intervalo, ou seja, um intervalo de confiança da porcentagem de torcedores de cada um desses times que estão aí na tela. E aí eu fiz um gráfico. Eu fiz um gráfico que, se você comparar com os outros episódios, os gráficos lá atrás, esses tijolinhos, eles estavam na horizontal. E aqui eu fiz na vertical. É a mesma coisa, tá? Só muda a visualização. Bom, então aqui a gente tem essas cores, legenda das cores, essa sequência que está aqui do lado, de cima para baixo, corresponde a esses tijolinhos, essas barrinhas, da esquerda para a direita. Tá? Então a primeira barrinha aqui é o Flamengo, a segunda barrinha é o Corinthians. Ah, barrinha, professor? Não, a rigor não é nem barrinha, nem tijolinho, é intervalo de confiança. É só para você memorizar que eu falo barrinha, tijolinho e fica mais fácil, que aí fica mais didático. Gostou? Bom, Flamengo. Eu peguei a porcentagem do Flamengo, lá da tabela anterior, coloquei 2% para mais, para cima, no caso do gráfico, e 2% para baixo. Tá? Construí esse tijolinho aqui. Fiz a mesma coisa para o Corinthians, para o São Paulo, para o Palmeiras, para o Vasco e para os demais times. Olha para esse gráfico. O que você consegue interpretar? O que você consegue analisar? O que você consegue observar pensando na margem de erro? Ou seja, pensando nos intervalos de confiança. Bom, primeira coisa, o Flamengo tem um tijolinho que está lá em cima, totalmente separado dos demais. Então o Flamengo, de fato, está em primeiro lugar. O Flamengo, sim, tem a maior torcida do Brasil.
Em segundo lugar, que é o Corinthians de fato está em segundo lugar, porque existe essa distância aqui do Corinthians para o Flamengo, que está em primeiro, e existe essa barrinha aqui, ela não se sobrepõe a nenhuma das outras, ou seja, existe essa distância. Puta que deu um trava-língua aqui. Existe esta distância. Falar que nem carioca. Distância. Muito bem. É brincadeira, não briga. Corinthians, tá aqui. É o primeiro lugar em São Paulo, mas é o segundo lugar no Brasil. Quem é o primeiro lugar do Brasil é o Flamengo. Se o Flamengo é o primeiro lugar do Brasil, ele também vai ser, obviamente, o primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro. Beleza, até aqui lindo. Agora, olha para essas três barrinhas aqui. Eu fiz o seguinte, ó, eu peguei os dados daquela tabela do São Paulo, Palmeiras e Vasco, somei 2 e tirei 2%. Fazendo a continha, você vai observar que essa parte inferior do São Paulo está em 6,2%. E a parte superior aqui do Vasco também está em 6,2%. Coincidiu. Quer dizer, o limite inferior de uma coincide com o limite superior da outra. Exatamente igual. Quando há uma sobreposição, a gente fala que tem um empate técnico. Beleza? E quando coincide só a extremidade, a gente fala que tem empate técnico ou que não tem empate técnico. Quando coincidir, como nesse caso, coincidir só a beiradinha, né, de um, o final de um com o início do outro, sim, existe empate técnico. E o que isso significa para a gente? Significa que, na prática, São Paulo, Palmeiras e Vasco estão empatados tecnicamente na terceira colocação. Eu não posso, embora os números, o valor pontual do São Paulo seja superior ao do Palmeiras, que por sua vez é superior ao do Vasco, eu não posso, estatisticamente, por conta da margem de erro, afirmar, garantir que o São Paulo tem a terceira maior torcida, que o Palmeiras está em quarto e o Vasco está em quinto. A rigor, esses três times estão empatados no terceiro lugar. De repente, se você fizer uma pesquisa nacional com todo mundo, como se fosse um censo, você vai descobrir que de repente é o Vasco que está em terceiro e o São Paulo está em quinto. Ou o Palmeiras está em terceiro. Ou de fato o São Paulo está em terceiro, pode ser também. Então, esses três times estão tecnicamente empatados. Beleza. Agora, olha para o Vasco, que é essa barrinha azul clara, e olha para as demais barrinhas que são das outras torcidas. Você percebe que todas elas estão sobrepostas? Né? Que inclusive, olha que interessante, o erro é de 2 pontos, né? Você tem um valor, 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, certo? Então você pode perceber que esse tijolinho aqui, ó, a metade de cima é a metade de baixo, metade de cima é a metade de baixo, é exatamente igual, é a mesma distância. Mas esses tijolinhos aqui mais do final, olha esse aqui que está mais clarinho, acho que é mais fácil para você ver. Tá vendo que essa parte de cima aqui é bem maior que a parte de baixo? Por quê? Porque esses últimos times aqui, os últimos times da tabela, eles estavam com 1,1, 1,2, 1,3%. Então se você pegar, vamos pensar em 1%, tá? Se você pegar 1% mais 2, 3. Menos 2 vai dar menos 1. Dá para uma torcida ter menos 1%, ter menos alguma coisa por cento de torcedores? Impossível. O mínimo que uma torcida vai ter é não ter torcida. Não existir torcida. Ou seja, 0%. E não é o caso, porque foram entrevistadas pessoas que falaram, por exemplo, que torcem pro Fortaleza, torcem pro Sport, pro Botafogo, pro Fluminense. Quer dizer, pelo menos um torcedor no Brasil tem. Né? Então não seria 0%, mas de modo técnico, a gente consideraria o mínimo possível. O mínimo possível no sentido de ser interpretado. 0% eu consigo interpretar. Menos 1% eu não consigo interpretar. Para que time você torce por falar nisso? Teu time está aqui? O teu time está em que lugar no ranking do Brasil? Ou de repente ele nem aparece aqui? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Põe aí nos comentários. Eu vou dar uma lida depois. Bom, voltando aqui para as barrinhas mais do final do gráfico, eu falei que elas estavam todas encavaladas umas nas outras e, portanto, para o quinto lugar, que é justamente onde está o Vasco, ó que doideira,
a gente tem um empate técnico. A rigor, pode ser que o Vasco não esteja em quinto lugar, pode ser que esteja o Grêmio, o Cruzeiro, o Internacional, o Santos ou o Fluminense. Por quê? Por conta do empate técnico. Olha que loucura, o Vasco está empatado tecnicamente com São Paulo e Palmeiras. Então, entre aspas, ele estaria disputando a terceira posição, mas ao mesmo tempo ele está empatado com todos os outros. Então, ele está disputando a quinta posição. Então, a rigor, o Vasco ele está, nesse gráfico, entre terceira colocação e 15ª. Ele pode ocupar qualquer um desses lugares. É muito louco isso, né? E olha o que a reportagem falou. Aqui, o texto eu coloquei aqui do lado direito, o gráfico que a gente acabou de analisar, só para vocês lembrarem. Vamos analisar algumas frases que foram ditas nessa reportagem. É uma reportagem que foi publicada pelo UOL. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha rápida aqui em algumas frases. Flamengo e Corinthians têm as maiores torcidas do Brasil atualmente. Tá certo ou tá errado? Sim. Primeiro e segundo lugar, eles estão distanciados. O bolo todo começa do terceiro lugar para frente, onde começam os empates técnicos. Então sim, Flamengo e Corinthians são os dois primeiros colocados. Acertou. Perfeito. O time carioca aparece na liderança do ranking, enquanto o Timão vem atrás com 15,5%. Perfeito. O Flamengo não sobrepõe, a barrinha do Flamengo não se sobrepõe à do Corinthians. Então o Flamengo está isolado na liderança. Boa, tá certo? Outra frase. Atrás de Flamengo e Corinthians vem São Paulo, Palmeiras e Vasco. Com a margem de erro, há um empate técnico na terceira colocação. Uai, não é exatamente essa parte vermelha aqui que eu mostrei para vocês? O UOL acertou? E por fim, o estudo mostra que cariocas e paulistas prevalecem entre as 5 primeiras posições. E o Grêmio vem na sexta colocação com 3,2. Aí ele continua fazendo a análise dele e tal. Bom, se você pegar as 5 primeiras, né, você vai... se você olhar, na verdade, pensando na tabela, se você olhar só para as 4 primeiras, você tem Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Então, com certeza, a gente vai ter nas primeiras colocações, nas 5 primeiras, 3 times de São Paulo, um time do Rio de Janeiro. Juntando, são 4. O quinto time pode ser de qualquer outro estado. Por quê? Porque vai garantir que essa frase, cariocas e paulistas prevalecem entre as 5 primeiras posições, vai garantir que essa frase, sim, está correta. Então o UOL, sim, acertou. Pesquisa perfeita, texto perfeito. E nós vamos ficando por aqui, lembrando de que você precisa deixar o seu like. Você tem que deixar o seu like. É muito importante. Deixa o seu like aí e se inscreve no canal. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau!